46 até o 52. Marcos, capítulo 10, 46 até o 52. Vai falando assim, ó. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto ao caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. A gente vai orar mais uma vez, para a gente pedir a orientação ao nosso Deus. Oremos. Pai, aqui nós queremos te agradecer, pois nós cremos que o Senhor é soberano sobre toda e qualquer pandemia. Nós acreditamos no teu poder, na tua bondade, no teu amor, na tua graça. E em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos moldar, que tudo aquilo que nós viemos estar compartilhando aqui venha estar alinhado com a tua vontade, Pai. Que o único objetivo aqui seja glorificar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos instrui, Pai. Tira todo e qualquer empecilho que possa estar ao nosso redor, na nossa mente, no nosso coração. Enfim, Pai, fala conosco, pois nós carecemos, Senhor, de ouvir a Tua voz. Nós necessitamos, Pai, desse maná divino. Nós necessitamos ser guiados por Ti, pois por nós mesmos já estaremos condenados ao inferno. Mas através da Tua graça nós temos direção ao céu. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco. É isso que nós te pedimos. Amém. E aí, galerinha, para a gente fazer uma breve, né, recapitulação do que a gente já comentou no capítulo 10, a gente já ouviu a questão do jovem rico, a gente ouviu a historinha do jovem rico, a questão das suas riquezas, a questão de onde realmente estava o seu Deus, e passando daí, a gente viu a questão com o jovem rico, a gente viu com FP, né, a questão do morrerá e viverá, a gente viu com Pacífico, essa questão que Jesus Cristo ele enfatiza, ele já faz a sua última predição, a sua segunda predição, aliás, que da sua morte, da sua ressurreição, que ele vai morrer por resgate de muitos, mas que ele vai ressuscitar, e é importante a gente sempre lembrar isso, né, que a morte não é o fim, mas a ressurreição realmente nos traz esse momento mais tranquilo, de esperança em meio ao caos, e é isso que a gente deve se tranquilizar. E aí tem aquela velha questão do orgulho, né? E tanto do jovem rico quanto de Tiago e João. Tiago e João, eles estavam querendo a questão de poder, eles acreditavam nessa questão de o reino de Jesus Cristo, ele seria um reino político, na qual teria que ter um defensor assim da educação, um ministro da educação, aliás, um ministro das Forças Armadas, um ministro da comunicação, enfim, qualquer que fosse, eles pediram pelo menos duas vagas ali naquela questão do quartel, né, do plantel de Jesus Cristo, que eles teriam que ter pelo menos duas vagas. Poxa, Jesus, faça com que pelo menos eu e meu irmão sente à direita e à esquerda do Pai, para que realmente nós venhamos viver, né, tudo aquilo que a gente tem aprendido contigo aqui na terra, para que assim a gente venha ter essa morada lá no céu. E aí Jesus Cristo ele enfatiza que, perguntando a eles se eles poderiam pelo menos beber do cálice deles, e aí Jesus Cristo ele fala que poderiam, que vai chegar o tempo, mas com relação ao sentar à direita, isso aí estava destinado somente ao Pai,
E a gente vai agora na mensagem, né? Que é a questão do cego Bartimeu. É um caminho, né? Aí eu coloquei que é do clamor à cura. Do clamor à cura. A gente vai. Eu peço que vocês deixem a Bíblia aberta, né? Que a gente vai conversar um pouquinho do que está escrito em Marcos capítulo 10, do 46 até o 52, fazendo essa breve recapitulação para que vocês venham lembrar. A gente teve essa última ministração com o FP também, nosso pastor. E agora a gente vai estar nessa jornada, né? Destaque aqui três pontos dessa questão do clamor à cura, que é uma das coisas que muitas das vezes a gente necessita ter. E a primeira fica somente no verso 46. A gente vai ler e vai conversar um pouquinho do que é que realmente se trata. No verso 46 vem falando assim, ó: depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo, cego, Bartimeu, filho de Timeu. E aí a pergunta que a gente tem que fazer, né? A gente tem que, primeiro, em primeiro lugar, o primeiro ponto dessa ministração, né, é enxergar a nossa necessidade. Enxergar a nossa necessidade em que sentido? A gente tem que saber quem era Bartimeu. Aqui, Bartimeu, o Evangelho de Marcos, ele retrata três definições para ele. Em primeiro lugar, ele fala que ele era um mendigo. Em segundo lugar, ele fala que ele era cego. E em terceiro lugar, ele fala que era filho de Timeu. Essa ênfase de filho de Timeu é importante porque, segundo o historiador Flávio José, Timeu, ele era um general, no qual estava aposentado, general judeu, tá certo? A gente está entendendo aqui, a gente vai começar a entender essa questão da cegueira de Bartimeu. Ele era um general judeu que, ao se aposentar, Roma, como ele acabou dominando esse povo judeu, eles obrigaram a que não tivesse mais nenhum um plano de aposentadoria para Timeu. Timeu se revoltou por conta disso e por conta dessa rebelião, o exército romano ele acabou matando, crucificando Timeu, e nisso, segundo seus costumes, filho de peixe, peixinho é. Eles acreditavam assim, e por conta disso, eles acabaram deixando Timeu cego. E além do mais, eles tiraram todas as posses de, de Timeu, né, o pai do Bartimeu. Timeu ele ficou pobre e cego. A gente tem que entender a nossa necessidade, porque todos nós nascemos, né, cegos espiritualmente. A gente vê em paralelo o que já aconteceu, a questão da procura de ajuda. Às vezes a gente tenta ajudar, mas a pessoa que está procurando, que precisa, aliás, de ajuda, não quer ser ajudada. Um exemplo para isso é quando a gente fala assim, cara, o laudo, vamos dizer, você está com falta de fé, você está se achando frio, vamos orar, vamos ler a Bíblia junto, vamos fazer um plano de leitura, de discipulado, para que a gente realmente venha tentar fazer com que o fervor da devoção volte, aumente. E a pessoa fala só o simples, não, já sei disso aí, já sei, já sei. Ou quando você vai aconselhar, cara, não faz isso, porque isso aí vai ser danoso para o teu casamento. Não, eu sei, eu sei, eu sei. E aí a gente se pergunta, cara, se tu já sabe por que é que tu tá cometendo o mesmo erro. E a gente observa em paralelo o que é que aconteceu com o jovem rico e o que é que aconteceu com Bartimeu. Realmente a gente está enxergando a nossa necessidade, ou a gente só está camuflando, ou a gente só está achando que a gente está reconhecendo o nosso erro, o nosso pecado. Quando o jovem rico chega para Jesus Cristo, ele faz a seguinte afirmação: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus Cristo ele fala, começa a citar os mandamentos. E aí ele fala, ó, isso daí eu faço do meu nascimento, desde a minha mocidade. Isso aí eu já sei de cor. E aí Jesus Cristo, bichão, beleza. Tu já sabe, né?
Show. Pois vá lá, vende tudo que tu tens e doa aos pobres. E nisso o jovem rico ele saiu triste dali, porque ele não enxergava a total depravação dele. Ele não enxergava que o Deus dele era o dinheiro. Ele estava porque estava se achando superior por conta das suas posses, porque ele tinha um certo domínio sobre alguns, e ele achava que poderia manipular Jesus Cristo. E é importante a gente lembrar desse detalhezinho, de que a gente enxergando a nossa necessidade, a gente vai ser ajudado de maneira eficaz. Ser ajudado é justamente o que o cego Bartimeu ele fez. Quando o cego ele enxergou a sua necessidade, ele era cego. O pessoal, o exército romano, o Império Romano, ele tinha deixado ele cego e por conta disso ele sabia o quão bom era enxergar. E tanto é que a gente vai ver mais à frente esse pedido dele. E ele enxergava a sua necessidade, ele enxergava que realmente precisava de uma solução, porque infelizmente de viver naquela em trevas, em escuridão, não dava muito certo. Não era uma coisa que era desejosa para o coração dele. E nisso a gente tem que parar e pensar, né? Será que a gente está procurando ajuda, assim como o jovem rico, ou assim como o cego Bartimeu? A gente observa justamente esse primeiro ponto. Do clamor à cura é uma estrada longa, mas muitas das vezes a gente já para nessa primeira etapa, de enxergar a nossa necessidade. Ah, o ser humano não é tão depravado assim. É, mano. E é pior, velho. Você nem sabe o que é que passa na mente dele e no coração dele. Se você soubesse, talvez você iria ver realmente o quão depravado é. Ou realmente você não se autoanalisa, né? Você tem que pedir, assim como o salmista faz, sonda-me, Senhor, e vê se há algum caminho mau em mim. Por quê? Quer dizer que não tem nenhum caminho mau? Não, tem algum caminho mau, tem muitos caminhos maus, mas que muitas das vezes fica despercebido, fica camuflado, às vezes a gente não quer cavar, e aí deixa enterrado, enfim. E a gente, pedindo a orientação ao Espírito Santo, a gente vai ser guiado para que, para confessar, para se arrepender. Esse é o primeiro ponto que está lá no 46. Enxergar a sua necessidade, enxergar a nossa necessidade do clamor é cura, tem essa etapa. A segunda etapa, que a gente vai ver, do verso 46 até o 48, é enxergar a sua esperança. Enxergar a sua esperança. 47 até o 48 fala assim, ó. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí a pergunta né, que a gente deve fazer: como é que Jesus Cristo foi apresentado para ele? Jesus, o Nazareno. E é interessante que ele era cego, mas dentre os discípulos e a multidão, era o único que enxergava a missão de Jesus Cristo. Jesus, o filho de Davi. Ele não clama por Jesus pelo nome no qual a multidão apresenta a ele, mas ele enxerga ali a sua real esperança. O cego que enxergava. A sua esperança estava justamente na linhagem de Davi, que iria herdar o trono, que vai herdar o trono. E aí ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabe que ali está a sua esperança e por conta disso ele não pode de maneira alguma largar ao abrir mão da sua esperança. É o único meio no qual ele pode enxergar novamente. E aí a multidão tenta de toda maneira sufocar essa esperança dele, fazendo com que ele se cale, para não incomodar o mestre, para não incomodar o Jesus, o realizador de milagres. Como muitas das vezes a multidão se deparava com Jesus apenas para isso. Ah, Jesus Cristo é um realizador de sonho, vou lá para procurar minha bênção, e, enfim, vida que segue. E aí ele pega e entende a missão de Jesus Cristo. E aí ele vai clamando com mais intensidade, clamando. E aí a gente tem que entender.
além de enxergar a nossa necessidade, a gente tem que enxergar diretamente a nossa esperança. Essa esperança que está contida na pessoa de Jesus Cristo, que apesar de não ter nenhum tipo de formosura quando veio aqui para a Terra, ele é a imagem e semelhança de Deus, o resplendor da sua glória. E aí a gente tem que entender e passar por essa etapa. Embora a multidão ela venha clamar, muitas das vezes a multidão é representada por nossos familiares, que são pessoas que nos amam e que muitas das vezes colocam em xeque isso. Cara, você vai servir a Jesus Cristo, agora vai ser chato. Agora vai ser o certinho, o bichãozão. Não, não vou ser o certinho nem um bichãozão. Eu apenas reconheço que eu preciso de ajuda e por conta disso eu sei quem pode me socorrer. E aí eu vou começar a tentar praticar as coisas certas, abandonar aquilo que eu fazia de errado e começar a viver uma vida contida na minha esperança. A esperança a gente tem que entender que é quase sinônimo dessa questão de confiança em si, porque quanto mais a gente coloca a nossa confiança na nossa esperança, e a nossa esperança, se realmente for Jesus Cristo, a gente vai ser transformado à imagem dele, de glória em glória. Mas, se for no dinheiro, a gente vai ser transformado também. Como? A gente vai ser mais competitivo. A gente vai começar a andar num ambiente no qual a gente não quer mais que ninguém cresça a mais que a gente. Pelo contrário, a gente quer sempre ser o primeiro. Ninguém quer ser o coadjuvante de ninguém. E aí a gente tem que identificar de cara o que é que se consiste a nossa esperança. Será que a nossa esperança está no emprego? Será que a nossa esperança está no dinheiro, nas nossas posses, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge? A gente tem que identificar isso para que a gente consiga a nossa cura. Enfim, né? Que Deus ele vai se moldar pautado na nossa vontade, mas a gente tem que entender a esperança exata, precisa. E aquilo que a gente mais ama é aquilo que nos transforma, né? A gente tem que entender isso. Cego Bartimeu, ele estava lá, mendigo, pedindo dinheiro à beira do caminho. E mesmo assim, o que é que aconteceu no verso 49 até os 52? É importante a gente ver esses versículos, né? 49 até os 52 vem falando assim, ó. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E clamaram o cego, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Nesse é o terceiro ponto: enxergar o seu chamado, enxergar a sua necessidade, enxergar a sua esperança, enxergar o seu chamado. O cego, de tanto clamar por Jesus, Jesus Cristo ele atendeu o ouvido, o clamor dele. E é interessante porque aparentemente, eu vou usar esse termo aqui, mas eu espero que os irmãos não venham compreender de uma maneira errônea. Cego Bartimeu era, vamos dizer, um Zé Ninguém. E é nisso que a gente observa a graça de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele estava cercado pelos seus discípulos, Jesus Cristo ele estava cercado pela multidão, e mesmo assim chamou um Zé Ninguém para conversar com ele. Alguém que não tinha posse, que aparentemente não tinha nada para oferecer, que era um depravado.
um pecador, mendigo. E a gente observa essa graça de Deus que nos constrange. E esse terceiro ponto de enxergar o seu chamado, ele enfatiza primeiramente essa questão da boa notícia. O cego, ele clamou, a multidão queria sufocar, ele clamou mais alto. E aí a multidão mesmo fala: tem bom ânimo, nós temos uma boa notícia. E essa boa notícia é justamente essa, que Jesus Cristo, ele te chama, ele quer ter contigo. E no mesmo momento, ele esqueceu aparentemente que ele era cego. Ele soltou a sua capa, aquela veste no qual ele colocava justamente para pedir as suas esmolas. E aí ele foi correndo, deu um salto e foi ter com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele pega e faz uma pergunta bacana para ele, né? Pô, velho, o que é que realmente tu quer? O que queres que eu te faça? Jesus Cristo sondando justamente a motivação dele. E eu volto a fazer esse paralelo com o jovem rico. Jesus Cristo, ele fala: por que você está me chamando de bom se só há um que é Deus? O jovem rico pega e fala, né, que quer porque quer ganhar a vida eterna. E será que quer mesmo? E será que realmente quer ter comunhão com os irmãos? Será que realmente quer fazer parte desse corpo? Porque fazer parte desse corpo é assumir um compromisso e não sobrecarregar nenhum outro membro. Jesus Cristo, ele faz essa pergunta agora para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu fala o desejo dele: mestre, que eu veja. Ele já tinha enxergado anterior. Infelizmente, por conta do Império Romano, ele perdeu esse brilho no olhar de ver todas as tonalidades, o amanhecer, o entardecer, enfim, ele tudo agora era apalpando. E aí a gente observa essa questão de que a cura dele revela uma motivação certa. Por quê? No verso 52, Jesus Cristo ele fala: disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. A cura dele demonstrou uma verdadeira motivação. Ele não foi embora. Jesus Cristo ele dá uma ordenança para ele: vai, cara, a tua fé te salvou. Pelo contrário, Jesus Cristo ele já está a caminho da cruz, do Calvário. Ele interrompe esse caminho para conversar com esse famoso Zé Ninguém, vamos dizer assim, e nisso ele faz uma cura, e essa cura ele pega meio que, poxa, tá aí, tu tá curado. O que é que vai acontecer contigo agora? E o cego Bartimeu ele pega e não abre mão de Jesus Cristo, pelo contrário. A verdadeira motivação é justamente essa, de enxergar o seu chamado. Ele enxergou sua necessidade, enxergou a sua esperança, de tal modo que agarrou, clamou, enfim, e por fim enxergou o seu chamado. Ele passou a ver imediatamente após as palavras de Jesus Cristo. E as aplicações que a gente pode fazer para esse texto é a seguinte: o que você quer que Jesus te faça? E antes de responder, por que ele faria? Será que a nossa busca intensa por Deus, se é que é intensa, é pautada na motivação do jovem rico, de querer manipular, de querer usar Jesus Cristo? Ou será que é pela motivação certa, de não abrir mão da cruz, de entender e seguir Jesus Cristo no caminho da cruz?
de entender que ele realizou a cura na gente. A gente tem que se analisar com relação a essa cura. Até porque se a gente hoje se encontra nessa transmissão, foi pela graça dele que nos fez enxergar o quão bom, o quão maravilhoso ele é. A segunda aplicação que a gente pode fazer é justamente essa. A sua cura espiritual te faz seguir Jesus ou ir embora sendo ingrato. Sabendo que todo ser humano pecou e afastado e destituído está da glória de Deus. Há um abismo. E esse abismo ele só pode ser transposto a partir do momento do sacrifício de Jesus Cristo, que é o nosso mediador. E quando a gente reconhece o senhorio de Jesus Cristo, a gente tem que entender isso. Houve uma cura, assim como aconteceu com Paulo, que viveu uma vida intensa para Jesus Cristo, mas o seu chamado envolvia justamente o perecer pelo nome de Jesus Cristo. A nossa cura, hoje a gente enxerga, é com o intuito, com o propósito de seguir Jesus Cristo ou de apenas se afastar dele. A gente é grato por essa dádiva, esse favor imerecido que nos fez enxergar que há esperança em meio à pandemia, há esperança em meio ao caos. Ou será que apenas a gente pegou a nossa cura, foi para casa e quando tiver outro momento mais tenso, a gente volta de novo e tenta de novo manipular Deus? Será que a gente é parecido com um jovem rico mesmo? Ou será que a gente se encaixa nesses perfis, nesse perfil do cego Bartimeu? E a terceira aplicação, uma aplicação evangelística, que é justamente não deixe para amanhã o que você pode endireitar hoje. Portanto, enxergue sua necessidade e arrependa-se. Jesus te chama. Me chama como? Através das Escrituras, que está sendo compartilhado, através do louvor que foi entoado. Jesus Cristo está te chamando. E esse compromisso é justamente um compromisso para seguir Ele. E não é em algumas coisas, mas é em sua totalidade. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Mortificar o pecado. Viver uma vida santificada. Então, o que tenho para compartilhar com os irmãos é isso. Eu espero que os irmãos venham ter entendido, que foi ministrado, e venham refletir no decorrer da semana, de hoje mesmo. Eu quero só terminar fazendo uma oração. Vamos orar? Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pelo milagre, Senhor. Pelo Senhor nos fazer enxergar, Pai, as maravilhas. Que, embora as circunstâncias não estejam adequadas ou favoráveis ao nosso favor, mas nós temos uma firme esperança, Pai, uma certeza de que o reino vindouro é pleno e perfeito. Nós acreditamos firmemente nisso, Senhor. Portanto, nós queremos tranquilizar os nossos corações, acreditando, confiando diariamente que o Senhor é soberano sobre tudo isso, Senhor. Portanto, crava essas mensagens no nosso coração, faça com que nós venhamos ser praticantes da tua palavra, que nós não venhamos te procurar apenas de uma maneira de manipular o Senhor, pelo contrário, que nós venhamos te procurar com a motivação certa, que é justamente te seguir, e que nós venhamos compartilhar, Pai, essa boa notícia de que Jesus Cristo ele quer ter um encontro com cada um que vive ao nosso redor, Pai. Que nós não venhamos ser egoístas a tal ponto de viver um lockdown sem se importar com o irmão do nosso lado. Que nós venhamos perguntar, que nós venhamos ligar, fazer videochamadas, enfim, Senhor.
Que nós venhamos viver as mesmas coisas que o Senhor viveu, que o Senhor nos ensina, segundo as Sagradas Escrituras, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por esse momento, por essa palavra, pelo louvor, pelos irmãos que aqui se fazem presente através da internet, Pai. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém.